agora a gente vai falar sobre aqueles brasileiros que estão pensando em sair daqui para Portugal para tentar uma nova chance aí, começar do zero, já que o mercado de trabalho não anda lá essas coisas todas por aqui. E sobre esse assunto a gente vai conversar com a Carol Ximenes. Bom dia, Carol. Bom dia, Carla. Bom dia, Evelyn. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Carol, ainda vale a pena ir para Portugal para começar aí do zero num país distante? Olha, Carla, eu sou suspeita, porque assim como eu sou apaixonada pelo nosso país, Ceará, eu também sou muito apaixonada por Portugal, por Lisboa, que é onde eu vivo, né? Então eu acho que sempre vale a pena. Porém, eu acho que tem que ser pessoas que estão dispostas a enfrentar uma nova cultura, a recomeçar a vida e que também querem se planejar. Sem planejamento é muito mais difícil. Planejamento financeiro, planejamento mental também. E a gente tem visto também muitas reportagens dizendo que os brasileiros que foram para Portugal têm pelo menos 30% deles, chegando a quase 40%, que está desistindo e voltando para casa. Eles erraram nos cálculos, eles acharam que tudo ia ser muito fácil. Eu acho que assim, como você falou, existem muitas pessoas voltando. Eu acho que essas pessoas, elas talvez não pesquisaram bem, não pesquisaram por fontes seguras. A gente tem sempre que lembrar que a moeda real, ela é um pouco mais fraca, né? Então existe uma questão de um planejamento financeiro, que é importantíssimo também, mas eu acho que é importante também as pessoas se programarem para entender como é que é essa nova cultura. Não é só porque lá também se fala português que a adaptação vai ser mais rápida. A gente está indo para um país diferente, com pessoas diferentes, num continente diferente, e eu acho que isso tudo pesa muito na hora de você querer permanecer lá. E eu dou um exemplo da minha casa. A minha família, no passado, foi me visitar, meus pais sempre vão, mas o meu irmão foi pela primeira vez. E ele adorou Portugal, mas claramente ele é uma pessoa que não se adaptaria lá, por causa da cultura, né? É um país irmão, mas é muito, muito diferente. Os hábitos, a alimentação, e nem todo mundo, às vezes, está disposto a abrir mão da sua própria cultura para se integrar a uma nova cultura, a uma nova forma de ser, né? E Carol, com relação a, por exemplo, aposentados, né? A gente fala muito que Portugal é uma cidade apropriada para quem já está na terceira idade, porque é muito acessível, tem muitos velhinhos, você anda pelo meio da rua, você vê velhinho em todo lugar, né? E eles conseguem ter um deslocamento na cidade toda, porque tudo é muito acessível, é baixinho, ou tem as rampas de acesso, né? Eles já estão acostumados com os idosos. Sair do Brasil aposentada, dá para viver confortavelmente ou de forma tranquila em Portugal, com o que se ganha no Brasil? É uma boa pergunta, né? O câmbio, né, não favorece muito. Porém, existe um visto específico para aposentados, né? Na verdade, é um visto que ficou muito conhecido como um visto para aposentados, porém é um visto de pessoas que têm como comprovar um rendimento fixo aqui no Brasil, que tem direito a ir lá. E esse visto, por exemplo, um dos requisitos dele é a comprovação de um meio de subsistência. Portugal é um país onde as pessoas vivem com qualidade de vida, embora seja um país com muitas colinas, né? Mas você vê que os idosos, eles vivem muito bem lá, porque é um país seguro, tem um clima ameno, mesmo no inverno. Por exemplo, cidades como Lisboa, que é a capital, não baixa de 0 graus, né? E é um mês mais chatinho, que normalmente é janeiro. No verão faz dias de calores imensos, mas não é como aqui, que são 365 dias de calor. Então, acho que isso favorece. O sistema público funciona, o transporte público funciona, é um país seguro, como eu falei. Hoje em dia, as pessoas têm que ter ideia de que a maior fatia desse orçamento familiar, sem dúvida nenhuma, vai para aluguel, que é uma questão ainda muito delicada lá, porque de fato os imóveis estão muito caros, né? Mas sem dúvida nenhuma é um país maravilhoso para aposentados. Eu, por exemplo, quero muito que os meus pais tenham coragem de ir para lá, mas fica difícil que eles abandonarem os netinhos que estão em Fortaleza para ir lá ficar comigo, que só tem o pet. Carol, eu queria te perguntar aqui algumas
curiosidades, né? Primeiro, quanto tempo que você está morando em Portugal? E outra coisa também que eu tenho curiosidade é de saber das oportunidades de trabalho, né, para os brasileiros que vão morar em Portugal. É fácil conseguir? Ou qual a área, né, que pode ter mais sucesso aí em Portugal? Pronto, eu moro em Portugal, vai fazer exatamente agora 8 anos, né, em agosto. E é muito interessante essa tua pergunta, porque quando eu cheguei lá, eu tinha pouquíssimas pessoas conhecidas, eu fui para fazer um mestrado, eu tinha a intenção de ficar, mas eu não tinha garantia e certeza nenhuma de que eu ia ficar, né? Eu só tinha dinheiro para ficar durante um ano em 2015. E aí, obviamente, eu fui criando uma rede, networkings e tal, para tentar ficar lá, porque realmente é um país que eu sou muito apaixonada. Eu acho que hoje, a dica que eu daria para as pessoas é elas entenderem que elas estão mudando de país e elas vão ter que ser mais flexíveis, por exemplo, em relação à carreira delas, né? Eu já tinha uma grande vontade de fazer essa migração de carreira e aproveitei a oportunidade que eu estava em outro país para fazer isso. Sobre mercado de trabalho. Inclusive, Portugal, recentemente, abriu a possibilidade de um visto de países para a língua portuguesa, de pessoas que querem sair daqui para ir para Portugal para procurar emprego, devido à grande necessidade que o país tem de mão de obra, não é? Agora, sim, se você me pergunta, por exemplo, é só chegar lá e conseguir emprego? Nem sempre. Todo processo migratório tem uma questão de adaptação, né? Você tem que criar uma rede de relacionamentos. Então, por exemplo, talvez se hoje eu fosse dizer para uma pessoa fazer isso, talvez eu falaria, por exemplo, para ela procurar fazer alguns cursos profissionalizantes que são, por exemplo, certificados pela DGEST, que é um órgão ligado ao Ministério do Trabalho lá. Eles te recolocam, eles são criados a partir de uma necessidade de mercado e eles te recolocam no mercado de trabalho lá. Esses cursos, por exemplo, eles dão direito a você pedir visto, então você pode sair daqui, enquanto você vai fazendo o curso, que é a parte teórica é online, você pode ir fazendo, por exemplo, e quando chegar lá fazer a parte prática, e a escola mesmo te ajuda a te recolocar no mercado, ou seja, cria uma rede de networking, uma certificação que não é válida só em Portugal, mas em toda a União Europeia. Então, eu acredito que isso facilite, por exemplo, as pessoas fazerem esse processo migratório com mais segurança, com a possibilidade de um emprego, né? Áreas que mais precisam em Portugal, sem dúvida nenhuma, na área de saúde, hotelaria, inclusive médicos que tenham interesse, por exemplo, em ir para Portugal, processo seletivo de equivalência do diploma de medicina está aberto, profissionais na área de turismo, né, quem quer trabalhar em cruzeiros, hotelaria, tudo isso tem uma demanda muito alta lá. Tecnologia, então, nem se fala, né? Tecnologia, o que tem hoje de estrangeiros morando em Portugal, trabalhando em empresas de tecnologia, é demais também. E ainda precisa de mais. E, Carol, a questão do mercado de trabalho, tanto para homens quanto para mulheres? Eu acho que isso hoje é um pouco mais indiferente, né? Não faz assim tanta diferença. O que faz a diferença, na verdade, não em termos de vaga, né? Mas em termos de aceitação, é que nós, mulheres, inevitavelmente, aquela sobrecarga de quando se tem filho, né? Fica mais difícil como em qualquer país, né? Mas, via de regra, tem vaga para todo mundo, né? Com relação à idade, né? Os mais jovens, quem passou dos 40, dos 50, dos 60, que aqui já fica mais difícil de conseguir uma vaga no mercado de trabalho, aí em Portugal também tem esse problema? Tem, Carla, mas assim, a minha percepção é que é um pouco diferente, né? Assim, por exemplo, quando eu saí do meu último emprego, eu resolvi empreender, eu pensei muito nessa questão de, olha, afinal de contas, eu já sou portuguesa, eu tenho passaporte vermelho, eu não preciso mais ficar renovando as minhas autorizações de residência para viver legalmente aqui, então eu vou empreender para eu não ficar nessa dependência, já que eu sou uma mulher de 41 anos, né? Mas eu percebo, por exemplo, que outras pessoas mais velhas conseguem sim
se adequar ao mercado de trabalho lá, e elas são sim contratadas. Eu acho um pouco mais fácil do que aqui, por exemplo. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena ser dito, e não é querendo assustar ninguém que queira fazer esse processo migratório, mas o inglês, por exemplo, lá, ele é fundamental, eu diria que ele é essencial para uma posição no mercado de trabalho. Então, assim, as pessoas que estão se encorajando a fazer isso, dá tempo de ir aprendendo quem não sabe, ou quem estudou há muito tempo, né? E se reciclando, porque de fato é uma necessidade, é algo fundamental, é essencial para quem quer trabalhar em Portugal. E outras dicas, né, você poderia dar? A gente já está quase encerrando aqui a tua participação, mas para quem está pensando mesmo, eu vou mergulhar nessa de cabeça, eu vou sair daqui, vou mesmo atravessar o Atlântico, tentar lá. A língua pode parecer igual, né, mas além disso, você pode encontrar aqui outras dificuldades que você tem que estar preparado para superar. Como você falou, o sotaque é diferente, os termos são diferentes. Eu acho que é importante a pessoa ter noção que vai precisar também de um inglês, principalmente porque Portugal é dentro da União Europeia, é um bloco econômico muito forte, e as empresas têm uma grande necessidade de uma língua que comunique, né, em todo esse território. Para além disso, é planejamento, principalmente para quem vai com família, quem não pode correr tantos riscos, que tem que ir de uma forma mais segura, é procurar informações em fontes seguras, né? A gente consegue hoje, por causa da internet, fazer muita coisa sozinho, mas em algum momento vai ser preciso contratar uma mão de obra qualificada para algum tipo de serviço. É ter a noção de que precisa contratar bem. Se for muito fácil, se uma informação estiver dizendo que é tudo muito fácil, não acredite, né? Procurar mesmo fontes seguras para fazer esse processo migratório o mais penoso possível. Já é difícil a adaptação, né? Nem todo mundo está disposto a passar por uma adaptação. Então, assim, levar a sua família e em segurança é muito importante. Eu acho que as fontes que as pessoas buscam, sem dúvida nenhuma, é uma dica importante para quem está fazendo quem quer fazer esse processo migratório. Planejamento é tudo, tanto financeiro como mental também. E Carol, com família, agora eu lembrei de uma questão, a escola, educação. Uhum. É importante as pessoas lembrarem, por exemplo, o processo migratório, as escolas lá, o ano letivo é diferente daqui, começa em setembro, é preciso preparar uma série de documentos para que sejam levados já para lá. As inscrições, elas começam mais ou menos em junho, julho, que é quando acaba o ano letivo lá, e as aulas começam sempre na segunda quinzena de setembro. As escolas públicas são ótimas, eu só tenho uma amiga que tem filhos em escolas particulares lá, o ensino público funciona muito bem, se aprende idiomas muito bem, os portugueses falam muito bem inglês, francês, né? Então a escola pública é algo que vale a pena, só que tem que imaginar que é completamente diferente do Brasil. Lá você primeiro consegue uma residência, um endereço, uma morada, como é chamado lá, para depois, a partir dessa morada, é que você consiga uma escola para o seu filho. Tem toda uma questão diferente lá, de realocação escolar, dos agrupamentos familiares. Então é importante que, principalmente, volto a dizer, quem vai com filho, pesquise bem, planeje bem, se for contratar um serviço, pesquise se esse serviço realmente existe, se essas pessoas realmente prestam um bom serviço, para que a família vá em segurança. Quando você tem criança, você sabe que a sua não é mais criança, não, né? A minha já está pensando na graduação. Pois eu já vi. Então é importante que haja assim, esse planejamento em fontes seguras. Pesquise em fontes seguras, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Carol, tem algum Instagram que você possa divulgar para as pessoas pegarem mais informações? Tem sim. Vocês podem entrar no @rotunda_consultoria, que é a minha empresa, né? E lá a gente presta muitos serviços e também dá muitas dicas para quem quer fazer esse processo migratório em segurança. Tá bom. Mais uma vez, muito obrigada, Carol. Um cheiro bem grande para você e para todos os cearenses que já mudaram daqui para Portugal, Lisboa, Porto e tantas cidades maravilhosas que tem por lá. Cheiro bem grande. 10h36, a gente vai rapidinho pro intervalo, daqui a pouco volta. Tem professor Olavo chegando, já já.